Tudo começou com o francês de pseudônimo Allan Kardec. Ele criou o Livro dos Espíritos em 1857 e introduziu uma nova doutrina. Neste documentário conheceremos o que o médium faz, qual a sua função nas relações humanas, que tipo de dom é esse e como isso ajuda diversas pessoas. Vamos ver por quais razões os adeptos da doutrina escolheram o Espiritismo para suas vidas, além de experiências e histórias vividas por eles. Estudiosos da doutrina espírita comentam os motivos que os levaram a estudar a prática espírita e também os benefícios que ela trouxe para suas vidas. O Espiritismo é capaz de salvar vidas? Adeptos e estudiosos dão sua opinião. Allan Kardec, um espírito de uma grande envergadura, que veio com uma missão e ao qual foi bem sucedido. Um grande guia, o segundo depois de Jesus. Ele era um professor que tinha uma vida difícil na França, a educação não era valorizada como é hoje na França, né? Digamos que era uma pessoa superdotada, vamos dizer assim, um espírito de grande envergadura e tinha um grande desafio para que a doutrina espírita se constituísse e não fosse pega em nenhum ponto falho, vamos dizer assim. Ele teve que fazer um trabalho muito sério, criterioso, e por ele ser uma pessoa positivista e não idealista, ser um cético e não um deslumbrado, é que ele conseguiu então imprimir esse caráter científico que ele já trazia na sua vida profissional, a doutrina espírita, e conseguiu, fazer com que o espiritismo se alastrasse pelo mundo. Ele é uma filosofia com consequências morais, porque toda a doutrina contida nos ensinamentos dos espíritos, ela traz uma consequência moral para a vida das pessoas, ela traz uma transformação moral no sentido da reforma íntima, da mudança de caráter, do aperfeiçoamento do ser como um todo. E ela é considerada uma ciência porque ela não partiu de uma revelação de alguém predestinado, seja esse alguém uma pessoa, um espírito encarnado ou de um espírito apenas. Ela surgiu a partir de fenômenos de efeitos físicos, que foram as mesas girantes, que começaram nos Estados Unidos, depois começou a haver esses eventos por toda a Europa, e Allan Kardec, então, professor, chamou a atenção esses eventos das mesas girantes porque ele via que participavam dessas reuniões pessoas conceituadas, intelectuais da época, como Victor Hugo, aquele poeta, Madame Pleine Maison, o Sr. Fortier, um magnetista, amigo dele de longa data. E para Allan Kardec, esses eventos eram, na maioria, se tratava de trapaça, de fanfarrice, porque ele tinha trabalhado num teatro e lá faziam números de ilusionismo e esses ilusionistas, em vez de se reconhecer mágicos, eles passavam por magos. Então eles faziam, na verdade, iludiam o público, e faziam com que as mesas levitassem, girassem, e o Kardec achou que se tratava do mesmo evento. Mas até que ele aceitou aí e viu que as mesas simplesmente giravam, se suspendiam no ar, pairavam no ar como uma folha de papel e também elas emitiam sons que respondiam à pergunta dos presentes ali. E aí ele chegou à conclusão que esses fenômenos de efeitos físicos tinham uma causa pensante, eles se davam de acordo com algum ser pensante que produzia. E esses seres pensantes eram espíritos e não pessoas, Digamos que seja uma predisposição orgânica que todos nós temos. Essa predisposição orgânica permite a todos nós captar sinais de um plano espiritual, ou seja, alguns enxergam espíritos, alguns ouvem, alguns têm a sensação de ter uma presença, alguns sentem cheiro, alguns têm uma intuição muito forte e tem várias modalidades de mediunidade em diferentes graus e gênero. Os espíritos se apresentam integralmente
numa reunião mediúnica, mas alguns médiuns têm a sensibilidade psíquica de captar a imagem, então veem. Outros têm a capacidade de captar a voz, então falam. E outros recebem intuitivamente a presença de um determinado espírito. Outros ainda sentem essa presença e visualizam quadros, insights breves dessas presenças e registram. Então, no conjunto da reunião mediúnica dos vários médiuns, com as informações de uns e outros, vai se compreendendo a situação que ali se desenrola, e se for de um espírito necessitado de auxílio, então aquele dialogador que se encontra ali presente vai conversar com esse espírito que vai se manifestar por algum dos médiuns para dar-lhe a ajuda necessária. E se for um espírito elevado, se manifestará através de um dos médiuns para deixar uma mensagem de orientação ao grupo ou a determinada pessoa a quem se destina essa mensagem. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu vi um espírito pela primeira vez. Não me assustei, não era a casa de me assustar, era um espírito alegre, gentil, que conversou comigo e ele perguntava para mim se eu estava disposta a começar. Era sobre aceitar o espiritismo e trabalhar nele. E a partir daí, eu cheguei em casa e contei para o meu pai, que era espírita, é um dos pioneiros do espiritismo aqui em Santa Maria. Então eu, desde criança, me habituei à mediunidade. Aprendi a lidar com os espíritos, a lidar com a minha mediunidade. Nós temos diferentes tipos de dons mediúnicos. Alguns médiuns têm uma característica da psicografia, então recebem a mensagem do plano espiritual e essa mensagem ela se materializa no plano físico através da escrita. Há uma conexão de mente com mente, né? E o espírito desencarnado transmite à mente do médium a informação para que ele escreva a mensagem recebida do plano espiritual. Então a psicografia é a escrita mediúnica em que o médium escreve, ele registra no papel, né, a mensagem que o espírito está lhe fornecendo. Outros é pela psicofonia. Os espíritos utilizam das cordas vocais do médium e essa mensagem vem através da fala. Tenho alguma percepção da presença espiritual, vejo algumas imagens breves e recebo por inspiração algumas manifestações e as verbalizo. Na minha condição de médium, eu tenho hoje muito mais afinidade pela psicofonia. Então, o plano espiritual utiliza da minha estrutura vocal para que eu possa ser portadora da mensagem. E no final de uma reunião mediúnica é feita uma análise para se estudar o que se passou ali, para ver a qualidade de veracidade desse trabalho. Então, é uma das coisas com que nós nos preocupamos para não fantasiarmos, né, por uma percepção equivocada da nossa própria consciência aquilo que nós possamos atribuir que seja uma comunicação mediúnica. O passe, nós podemos compará-lo por uma analogia, mesmo que simplória, à transfusão de sangue. Você está debilitado fisicamente e aí a medicina solicita uma transfusão. Nós temos um corpo espiritual, que é o corpo do espírito, porque o espírito é uma entidade que ele não é material. A essência espiritual não é material. E para se transitar, para se manifestar, ele precisa de um corpo. Então, ele tem um corpo espiritual, que Kardec chama de perispírito, ou seja, o corpo que reveste, que envolve a essência espiritual. Quando você tem uma debilidade no corpo espiritual, uma deficiência energética no campo espiritual, você usa o recurso do passe. Então, o que é o passe? É uma transfusão de energia.
que vai ativar as células do teu perispírito, as células que compõem o teu corpo espiritual. Como que isso se processa? Eu, médium, tenho esta energia espiritual que é originada do meu corpo perispiritual. E eu transfiro para você, para o teu corpo, que vai atuar nas zonas necessárias. É similar, claro que obedecendo, né, as características particulares de cada caso, à transfusão de sangue. Sempre busquei respostas para as minhas perguntas, né? Embora eu fosse super religioso de uma certa religião, mas não me encontrava. Faltava algo que eu perguntava ao meu mestre, por quê? E sempre obtinha uma dúvida, né? Isso vocês não devem saber. Não, o ser humano tem que saber, o homem tem que saber tudo. Pelo menos a sua verdade, né? Eu buscava compreensão, entender algumas coisas que aconteceram na minha vida e algumas coisas que não aconteciam na minha vida que eu desejava muito. Foi o que me trouxe à casa espírita. Compreensão de algo a mais, além do que os nossos olhos enxergam. Eu busco o crescimento pessoal, individual, né, do meu espírito, do meu ser, assim como um todo, em termos assim gerais, não só do ponto de vista intelectual, como do ponto de vista moral, né? Porque nós todos aqui estamos, eu entendo bem, a mensagem espírita frisa muito bem esse aspecto, que a gente está aqui para evoluir. E essa evolução, ela é geral, né? E a gente só consegue evoluir a partir da prática do amor e da caridade, né? E do autoconhecimento, né? A gente vai se autoconhecendo e vai superando as diversas barreiras que a vida nos apresenta, né? Eu hoje sou mais calma, hoje eu tenho mais paciência. Eu consegui compreender muitas coisas que aconteceram na minha vida pessoal e profissional. Realizei muitas que eu desejava, por justamente ter essa paciência, ter essa compreensão, ter essa paz interior de saber esperar e saber que Deus sabe o que faz. Então a gente tem que ter paciência e esperar o momento certo. Não adianta apressar. A prática espírita, ela enfoca que você escolhe o seu futuro, que tudo depende das nossas escolhas, o que é chamado normalmente de livre-arbítrio, mostrando-nos que o que já passou nós não podemos mudar, mas o futuro só depende de nós. Com certeza, a doutrina espírita me fez um ser melhor. Em primeiro lugar, por compreender o que eu estou fazendo aqui. Qual é, afinal de contas, a finalidade da minha vida? Por que eu estou, na situação em que eu me encontro, ligada a outros espíritos com os quais eu convivo, tendo a profissão que eu tenho, e por que certas situações acontecem na minha vida, por que eu tenho certas limitações. Tudo isso eu entendo à luz da compreensão que a doutrina espírita me dá. Eu busquei na doutrina espírita a explicação para as minhas problemáticas pessoais e a compreensão de uma dimensão espiritual racional, para que fugisse do mistério, que fugisse da fantasia. E encontrei respostas racionais para os problemas que eu, na época, então, me colocava, uns 25 anos atrás, e por isso me mantive nela até hoje e continuo sempre estudando para entendê-la mais. Então, eu começo a entender melhor as situações que eu vivencio, as pessoas que me cercam, por que certas pessoas originam em mim sentimentos antagônicos, que eu tenho que me esforçar para buscar encontrar nelas afinidades. E outros, pelo contrário,
com uma afinidade tão grande que parecem serem amigos de tantas datas. Então, a doutrina espírita, com certeza, me tornou alguém muito melhor. O Espiritismo está sempre ajudando pessoas, como outras crenças também ajudam, porque quando nós nos elevamos, a nossa compreensão é essa, nos elevamos a Deus buscando a nossa própria moralização e o auxílio da espiritualidade benfeitora, seja por que nome nós a chamarmos, nós somos seguramente ajudados. E na casa espírita é comum as pessoas comparecerem com problemas de saúde que decorrem da sua desestabilização emocional, que decorrem de problemas às vezes reencarnatórios e melhoram com a compreensão que lhe reequilibra a mente, lhe reequilibra essa dimensão vibracional em torno de si. Nós conhecemos inúmeros casos de pessoas que, no auge da dor e do sofrimento, tentando encontrar uma resposta para isso, se depararam com as obras codificadas por Allan Kardec e tiveram uma nova visão de vida, reformularam a sua perspectiva e, a partir daí, desistiram algumas de outros atos que gerariam muita dor e sofrimento, como o suicídio, os assassinatos, enfim. Então, com certeza, aquele que sofre, que busca entender por que sofre, encontra muitas respostas coerentes e lógicas ao se debruçar sobre os pilares da doutrina espírita. As curas que o Espiritismo faz normalmente são numa dimensão vibracional do ser humano, na dimensão perispiritual, que é esse campo vibracional em torno da matéria, e também na reordenação dos bons pensamentos, que ajuda a reequilibrar a orientação mental. Nós podemos dizer que o Espiritismo salva várias vidas.